E o que você acha disso, Pedro? A CPI sobre o 8 de janeiro, ela propôs indiciar o G. Dias, mas poupou o Anderson Torres, poupou o Bolsonaro e poupou o Ibanez. Ibanez, governador do Distrito Federal. Anderson Torres, o secretário de Segurança Pública à época. E Bolsonaro também, o ex-presidente, o inelegível 3 vezes. Anderson Torres também ex-ministro, né, do Bolsonaro. Esses 3 foram poupados. Vamos ver como é que foi essa leitura do relatório final que indiciou aí cerca de mais de 130 pessoas, mas poupou os personagens principais, que a gente pode dizer que tem tudo a ver, ou pelo menos que tem muita ligação com o que aconteceu no 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2003. Senhores deputados, essa parte aqui é muito importante. Não foram produzidas, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, evidências sólidas ou informações concretas que apoiem a alegação que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tenha planejado ou executado no que se refere ao dia 8 de janeiro de 2003, um golpe de Estado no Brasil. Questões afetas a esse tipo de discussão precisam ser tratadas com ceticismo e baseadas em informações verificáveis, de forma que se evite a propagação de teorias de conspiração. Contudo, é inquestionável que a partir de 1º de janeiro de 2019, ao assumir a presidência do Brasil, o país passa a experimentar um cenário político altamente dividido, tanto pelo apoio fervoroso quanto pelas críticas intensas ao ex-presidente. Com uma liderança provocativa, postura beligerante e uma retórica agressiva em relação a certos grupos, ideologias e adversários políticos, o ex-presidente conseguiu acrescentar ao longo do seu governo elementos potencializadores ao quadro de antagonismo político que o elegeu, os quais encontram-se acolhida em boa parte dos seus eleitores, acentuando ainda mais a divisão política do país. Nesse contexto, o ex-presidente construiu uma narrativa que tentou descredibilizar as eleições no Brasil, reiterando sistematicamente sobre a possibilidade de fraude às urnas eletrônicas. A título de exemplo, o ex-presidente anunciou em uma de suas lives que apresentaria as provas de suas acusações, que nunca aconteceu. Noutra ocasião, distorceu informações de um inquérito policial da Polícia Federal, alegando incorretamente que o Tribunal Superior Eleitoral havia reconhecido uma invasão de hack às urnas. Por fim, em agosto de 2022, o ex-presidente se reuniu com embaixadores de outros países a pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. Usando da mesma abordagem que o elegeu em 2018, o ex-presidente, descrevendo a si mesmo como defensor da família, da moral, da religião, da liberdade de expressão, do combate às drogas e ao crime, passa a retratar as eleições de 2022 como uma batalha do bem contra o mal, associando a seu principal adversário político tudo que fosse contrário ao que ele defendia. Em paralelo a essas questões e objetivando mostrar apoio popular, Bolsonaro passou a realizar em diversos estados brasileiros eventos que foram popularmente denominados de motociatas, os quais nas redes sociais geraram ampla visibilidade para os movimentos. Com esse roteiro, Bolsonaro conseguiu instilar em seus eleitores uma visão simplificada da realidade política criada, em parte, pela desinformação, estabelecendo uma dicotomia entre princípios e valores positivos e negativos. Ele moldou em seus seguidores a percepção de que sua não reeleição seria o fruto de um cenário que ele mesmo delineava durante todo o seu mandato. A construção dessa lógica de raciocínio encontra-se respaldada nas informações levantadas e produzidas durante os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, destacando aquelas relacionadas às pessoas que participaram do acampamento montado em frente ao QG do Exército, no setor militar urbano de Brasília, quando relato isso aqui. Jorge Washington, depoimento prestado perante a PCDF, o que me motivou a adquirir
As armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte: um povo armado jamais será escravizado. George Washington também, carta encontrada em seu aparelho celular. Longe de minha família, esposa, filhos e negócios, mas jamais desistirei de nossa pátria. O Senhor despertou esse espírito em nós. O Senhor sabe muito bem nossa pátria. O Senhor despertou esse espírito em nós, o Senhor sabe muito bem disso. Hoje sinto orgulho da nossa bandeira, da nossa pátria amada Brasil. Alan Diego, depoimento prestado perante a PCDF. Veio para Brasília em movimento de 2022, junto com outros colegas de sua cidade, Comodoro, Mato Grosso, para manifestar contra as eleições de 2022 e tentar receber o código-fonte das urnas, que chegando ao Distrito Federal ficou no acampamento do QG do Exército, junto com os demais. Armando Valentim Cetim Lopes de Andrade, eu queria que nem eu te falei. Eu prezo pelas igrejas, pelos bons costumes. Eu fiquei com medo da verdade. Vejam bem, antes da Pontinho, quando a Dilma havia saído, eu me recordo uma ocasião, porque tinha uma casa de 3 quartos ou 4 quartos, e alguém que estivesse na rua e não tivesse direito, que não tivesse teto ou casa, eu teria que ceder a minha casa, dos quartos. Ana Priscila de Azevedo, agradeço o deputado Max Maciel. Eu ainda não tive a oportunidade de colocar que não é apenas como o deputado Gabriel Mag disse. A questão do código-fonte é que durante todo o ano de 2022, nós tínhamos multidões de dezenas de milhares. O ex-presidente Bolsonaro regimentou milhões de brasileiros nas ruas do país inteiro. País, nesse ano de eleições de 2022. Enquanto o atual presidente não conseguia regimentar meia dúzia de gatos pingados. Então, assim, na nossa cabeça, não é apenas a questão do código-fonte, mas para nós, povo simples, o resultado das ruas não batia com resultados ínfimos, uma diferença ínfima dos votos nas ruas, no final das eleições. Isso não batia na nossa cabeça. Entretanto, o fato mais significativo relacionado ao dia 8 de janeiro de 2003 ocorre do protagonismo político recebido pelas Forças Armadas durante... Diz uma coisa, vocês... E aí, o que você achou desse conteúdo da CPI do Distrito Federal relacionada ao 8 de janeiro, que propôs indiciar G. Dias, poupar Bolsonaro, Anderson Torres e Ibanez? De tão absurdo isso aí, já houve uma reviravolta, né? O G. Dias, me parece que também foi tirado, deixou de ser indiciado, mas esse é um outro capítulo dessa história. Eu quero que você fale sobre essa leitura aí do relator. Exato. Para quem escutou bem atentamente a leitura, apesar de proporem o não indiciamento do Bolsonaro, do Anderson Torres e do governador Ibanez Rocha, mesmo assim, primeiro, por que eles não fizeram isso? De fato, é inegável, como o próprio relatório diz, é inegável que todos os desincentivos e os incentivos, né? Porque teve as duas coisas, teve desincentivo do que era bom e teve incentivo do que era ruim. Como o próprio relatório diz, por exemplo, incentivo a armamento contra a população, desincentivo à vacinação, como a gente falou agora, incentivo a atos antidemocráticos, ou seja, ataques aos 3 poderes. Isso teve um incentivo negativo para essas coisas. Teve o desincentivo também para estudo, teve desincentivo para leitura, para acompanhar informações, ou seja, desincentivo de tudo. E tudo isso culminou, deu no que deu, como a gente diz no popular. Deu nos atos antidemocráticos, deu na não aceitação do resultado das eleições, resultado para presidente. Porque resultado para deputado ninguém questionou. Deputado e senador. Todo mundo achou bonito o Nicolas Ferreira, que ninguém sabe o que é que está fazendo dentro do Congresso, ganhar mais de 1 milhão de votos. Ninguém questionou isso. Não teve urna errada, não teve... Não, foi tranquilo.
Ele merece, né? Ele merece. Esse moleque merece estar aí no Congresso Nacional sem nenhuma representatividade. Eu quero que você me mostre o que é que Nicolas Ferreira fez até hoje de, ao menos, significativo dentro do Congresso Nacional. Beleza, você não vai questionar isso, mas você questiona porque Bolsonaro, por muito pouco, não foi eleito, né? Porque foi uma média pouca, foi uma diferença muito pequena para que o Bolsonaro não fosse reeleito. E a maioria do seu público foram pessoas que nem gostavam dele, só não queria o PT, depois do fantasma criado na mente dessas pessoas em torno do PT, em torno do Partido dos Trabalhadores, em torno dos governos Lula 1 e 2 e em torno do governo Dilma. Então, foram essas pessoas que elegeram o Bolsonaro e companhia. Eu acho correto claro, a parte de indiciar G. Dias eu não acho correto, mas a parte de não indiciar o restante, como eu já disse, por mim, Bolsonaro, pelo menos por parte da justiça, não toma nenhuma sanção, porque eu acho que o melhor para o bolsonarismo, para o Bolsonaro em si, é ele ser esquecido, é ele se tornar aquilo que ele sempre foi durante 30 anos de legislatura. Um zero à esquerda, insignificante, alguém que nem sobe nem desce, alguém que só faz barulho, mas ninguém nem escuta, porque é a mesma coisa que cachorro que late, entende? Então, para quê? E isso é bom também para mostrar exatamente para essas pessoas que dizem que a justiça, que os outros poderes perseguem o Bolsonaro. Olha aí, CPI, onde claramente, obviamente, foi por incentivo. O Bolsonaro não tem nada direto ligado a ele, mas indiretamente é claro que ele teve sim responsabilidade. É claro que ele teve responsabilidade e até hoje ele vai no palanque político para dizer que não foi respeitada a vontade popular. Então, indiretamente, sim, ele tem responsabilidade. Porém, isso está dando a ele aí, ó, presunção de inocência. E vocês não dizem que a justiça está perseguindo o Bolsonaro, que o legislativo quer fazer isso, quer fazer... Não, olha aí, está acontecendo o que acontece quando um país de leis sérias, onde as pessoas trabalham corretamente, mesmo não gostando de tudo aquilo, mas estão aceitando, estão acatando uma decisão de maioria. Isso é para vocês verem, ou seja, essa ideia que a patotinha do Bolsonaro diz que ele está sendo perseguido, não acreditem nisso. Porque se ele estivesse mesmo sendo perseguido como o atual presidente foi, Bolsonaro já estaria preso há tempos, por muito menos de tudo que ele já fez. Mas não, vocês cegaram exatamente para tudo isso. Muito bem.